Aqui pega a visão, Ark não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração. Tipo uma proporção, a cada batida a mente aprende com o Enem. De forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo. Olá pessoal, bem-vindos ao Saber e Verso Podcast. Me chamo Arthur Henrique. Esse é o podcast do Pré-Vestibular Social Jorge da Paz Almeida. Também é um projeto do Mais Ciência e está sendo gravado aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Hoje estamos com a professora Mirna Lúcio, que é coordenadora do Políticas do Povos e Comunidades Tradicionais. Hoje iremos falar um pouco sobre química, tudo muda o tempo todo, como compreender a matéria e suas transformações. Vai ser presente. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que a galera aí tá vendo. É um prazer estar aqui, ser chamada para participar desse podcast. Venho desenvolvendo há um tempo a atuação pré-vestibular social, atuo aqui na subsecretaria, mas também comecei a fazer esse trabalho com os alunos do Goitacá, no IFE. Meu nome é Mirna, sou oriunda de Porciúncula. Campos me acolheu nessa cidade desde o momento que eu me predispus a vir fazer um nível superior aqui, de licenciatura em Química na UENF. E desde então eu estou aqui, nesse corre eterno. Uhum. Mas a sala de aula é um espaço que, para mim, é extremamente importante e vejo que a disciplina de Química também faz parte da transformação social. Então, é a vertente, é a forma com que eu tento atuar na sala de aula. Atualmente, eu estou aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, né? À frente dessa coordenação, atuando diretamente com os cursos institucionais que são oferecidos aqui, alguns momentos organizacionais de outras atividades da Secretaria. Estamos desde 2021 tentando fazer um trabalho com essa população. Isso aí. Então, professora, quais as principais causas do efeito estufa? O efeito estufa, ele é um efeito natural. Apesar de a gente estar discutindo o efeito estufa há longos anos como se fosse algo inatural, na verdade, ele sempre aconteceu. A gente precisa com que haja formação de alguns gases na atmosfera para que faça manter a temperatura de 15 graus Celsius na nossa superfície terrestre. Porque se esses gases não ocorressem, eles não fossem esse tampão, a gente teria uma temperatura de menos 17 graus Celsius. Então, a gente não teria uma vida ou uma sobrevida dentro da nossa atmosfera na Terra, como é propiciado. O que acontece com o efeito estufa atualmente é um aumento da poluição, o aumento desses gases, e que a gente vai tendo um- uma, uma camada que seria, vamos dizer, tivesse 1 palmo de espessura para manter essa temperatura, a gente está com uma camada muito maior. E a gente não está conseguindo haver uma troca térmica e como é que a gente vai dizer? Uma temperatura amena e propícia. Agradável, né? Agradável, isso aí. Então, o efeito estufa em si, ele, apesar de natural, o homem potencializa esse aquecimento. Então, a gente vai ter espaços que anteriormente eram mais agradáveis, estão mais quentes do que anteriormente. Campos hoje é fácil a gente visualizar essa mudança, que há 10 anos atrás ele era uma cidade com muitos ventos. À noite você sentia um pouco mais de frio. Hoje à noite, na mesma época, a gente não sente mais frio. A gente continua estando com um espaço agradável, porque é uma planície, então a gente tem uma rotatividade de ventos, porém a gente tem um aquecimento gradual na crosta terrestre. Entendi. Os gases poluentes na atmosfera, como eles surgem? Esses gases surgem a partir da Revolução Industrial, que a gente tem uma passagem de um período em que não havia emissão a mais de gases que hoje estão havendo. Então, a gente tem fábricas que aumentam sua produção nesse período e vão fazendo com que reações químicas aconteçam. Como que essas reações ocorrem? A partir da queima. Então, eles estão queimando carvão, eles estão usando derivados de petróleo para fazer com que essas reações e essas fábricas e carros comecem a funcionar. E a quebra de ligações dessas cadeias carbônicas, elas acabam fazendo com que haja essa produção de novas substâncias, né? E essas substâncias são esses gases que vão fazer parte da poluição. E a gente também tem alguns particulados, que são particulados que a gente estão presentes para poeira,
aquelas mini partículas que às vezes são visíveis com refração de luz ou não visíveis. Então, isso também são algumas das coisas que a gente tem que fazem a poluição atmosférica ficar mais densa e dificultar, na verdade, a vida do ser humano. Porque em si, quando a gente lida com a poluição atmosférica, ela lida diretamente com a saúde do ser humano. Ela não vai influenciar nos meios aquáticos, elas não vão influenciar na fauna ambiental, na fauna daquele Uhum. local. Sim. Ela vai diretamente na vida do ser humano. Como? Aumento de asmas, aumento de gripes, doenças do trato respiratório. A gente tem algumas cidades mais densas, como São Paulo. A gente tem alguns indícios de câncer mais sendo propiciados e aumentados a partir dessa poluição atmosférica. E a gente vai tendo essa formação a partir exatamente de queima de combustíveis fósseis, queimas de madeira. E eles vão surgindo dessa forma, né? Isso. Aí pode explicar o que é a inversão térmica e o que ela faz com o planeta. Então, a inversão térmica, ela nada mais é do que também, assim como o efeito estufa, algo natural. Ela Uhum. sempre aconteceu. A inversão térmica é um exemplo básico da densidade. A gente estuda o mais pesado, ele desce, o mais leve, ele sobe. Quando a gente está no verão, a gente tem temperaturas mais quentes, então a gente tem o espaço em que a sociedade está vivendo com a sua diária poluição, os gases que estão ali ao redor estão mais quentes, eles vão se misturar, esses particulados, a essa poluição, a esses gases, e vão subir. Exatamente por eles serem menos densos do que um ar frio que está em cima. Uhum. Então, eles vão haver uma troca. Esse gás quente vai ficar no meio. Então, a gente tem um gás frio que desce por causa da sua densidade, um gás quente e um gás um pouco mais frio aqui em cima. Então, a gente tem tipo um sanduíche. Frio, Quente e quente e frio. frio. E esse quente nesse meio, ele levou parte dessa poluição atmosférica, que foi propiciada Ah, pelo meio. No inverno, isso já não acontece, porque a gente não tem tanta incidência de temperatura. Então, a gente tem uma superfície fria, um ar quente, que não consegue fazer essa troca por causa dessa densidade. Então, a gente tem uma superfície mais fria do que o meio. Então, não vai haver essa troca. Essa superfície fria que está entre a gente, que está absorvendo os particulados e essa poluição, não vai subir. Então, vai ser um momento em que a gente vai ter uma densidade maior e respiração maior de gases e particulados poluentes. Então, entendi. a inversão térmica em si, ela acontece, mas ela vai simplesmente ela vai ser mais prejudicial no inverno. Ah, tá. Aí, o que é a chuva ácida e o que o causa no meio ambiente? A chuva ácida, ela advém de algumas reações que ocorrem no meio e, naturalmente, a gente tem esses gases sendo emitidos por vulcões. Quando a gente está nesse momento industrializado, com muitas potencialidades e muitas queimas de muitas coisas, a gente tem os navios sendo o principal responsável pela queima de combustível com presença de enxofre, Ah, tá. e a gente tem os gases de dióxido de nitrogênio e óxido de nitrogênio no meio em si, em que eles vão entre si recombinando. Uhum. E a gente também tem aí a gente vai entrar numa. Não é tão técnico assim, mas a gente tem arroto de vaca. Arroto de vaca? Arroto de vaca. Uhum. Esses gases em que os bovinos eles emitem, eles liberam, eles têm composição com amônia. Então, essas Ah, composições a gente tem no Brasil, principalmente, uma vasta população de bovinos. uhum. Então, faz parte da nossa economia. Então, a gente tem uma emissão de amônia relativamente grande. Aí a gente tem amônia, a gente tem nitrogênio, óxido de Enxofre. nitrogênio, a gente tem enxofre. Isso tudo vai se recombinar e vai formar ácido nítrico e forma ácido sulfúrico.
E esses ácidos em forma de gás vai fazer o que todos os gases na atmosfera faz. Se combina com o ar e aí na inversão térmica ela vai subir, né, com sendo a sua densidade menos, ela sendo menos densa que o ar frio, ela vai subir quando encontra um espaço mais gelado e propício, quando cai essa água, ela vai cair exatamente com esses ácidos dissolvidos nela. Então, essa é a questão da chuva ácida. A chuva ácida não é necessariamente prejudicial ao ser humano de forma direta. Ela é prejudicial de forma indireta. Porque quando ela cai no ser humano em si, a concentração é tão baixa, a gente não sente uma queimação, a gente não vai sentir um incômodo. O que vai sofrer? O meio aquático. Então, as chuvas ácidas, elas são perigosas quando elas acontecem em meio aquático, porque elas influenciam no pH da água, principalmente que a gente tem majoritariamente dos nossos peixes, né? A gente faz uso no diário em águas doces. Essas águas doces, mudando o pH dela, com o aumento desse pH, a gente vai ter uma morte de alguns viventes marinhos, e aí a gente vai ter uma cadeia inteira sendo prejudicada por esse aumento da chuva ácida. Na cidade, a única coisa que a gente pode ver enquanto diferença que são o calcário e o mármore. A gente pega a colinha, que são algumas estruturas históricas eram feitas com essa constituição. Então, a chuva ácida, mesmo a pequena concentração, ela consegue corroer tanto o calcário quanto o mármore, e aí a gente vai tendo em regiões em que a gente tem muita estruturas históricas guardadas, isso é prejudicial. Que né? contém mármore. Que contém... Isso, é visível, né? Mais visível. O ser humano tende a apenas se preocupar com o que vê, eles não tendem a se preocupar com as consequências de algo que não é palpável. Então, a chuva ácida, eles não têm tanto essa preocupação quando chega no oceano, quando faz essa mudança de pH. Quem mais prejudica com a chuva ácida são os pescadores artesanais, né, que vivem exatamente com pouco, com aquilo que o meio está te dando, e tem dentro da sua economia, única e exclusivamente a pesca. Sim. Então, a gente encerrou as perguntas agora. Eu vou recitar um poema sobre a química, que é: química é um modo de ver o mundo. Tudo é química, assim como os físicos dirão que tudo é física. Explico-me e pergunto: você consegue pensar em algo material que não seja química? Especialistas vão me criticar por tentar ludibriar o conceito com o tema, com o seu exemplo, com a coisa definida. Diria que o conceito filosófico, simplificando, não enrolando. Olha ao seu redor, a cadeira, a mesa, o papel da leitura ou a tela do celular. Todos têm unidades fundamentais, denominadas dos átomos, e as pessoas, animais ou plantas. Todos têm propriedades e estão em contínua transformação. Esse é um poema da ABM, que foi retirado no site da ABM por uma exposição que foram vários artistas que fazem física e são escritores, e eles fizeram uma coletânea e colocaram no site. Aí agora gostaria de agradecer a professora Mirna Lúcio por participar. Nervosa. Aí nos dá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a disciplina. Ao Douglas, que está sempre fazendo o papel ali atrás das câmeras. E pedir para vocês seguirem o Pré-Vestibular Social Jorge da Paz Almeida no Instagram, no YouTube. E também seguir a CIRD no Instagram e no YouTube. E deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, rapaziada. Obrigada. Tchau, tchau. Aprende com o Enem, de forma diferente, do jeitinho brasileiro de se. Apresento a você saber e verso, seja bem-vindo.